Olá, muito bom dia a todas e todos. Estamos aqui na segunda mesa desse webinário que discute os desafios da equidade no Fundeb, né, no novo Fundeb, Fundeb permanente. A gente acabou de encerrar a mesa 1, quando discutimos com o Concede, com a Undime, com representantes do Concede, da Undime e do Tribunal de Contas da União, todos os desafios da normatização, da regulação da lei do ICMS educacional e do controle de dados e de prestação de contas no Fundeb. Agora a gente vai trabalhar na mesa 2, a discussão dos indicadores, que já já a Zara vai apresentar para vocês quem são os palestrantes, né, e como é que essa mesa vai funcionar. Eu queria apenas, antes de a gente começar essa mesa 2, novamente reforçar os agradecimentos a todas as instituições que apoiaram, né, e trabalharam para que esse webinário acontecesse. Então, inicio agradecendo aqui aos programas de pós-graduações de pós-graduação de gestão de políticas públicas da EASH-USP, ao qual pertenço, e também ao programa de pós-graduação em educação, o núcleo de estudos de educação e políticas públicas de educação, que a professora Zara Figueiredo faz parte, na Universidade Federal de Ouro Preto. Também agradeço aqui ao Centro de Estudo da Metrópole e à FAPESP pelo apoio na divulgação das informações referentes a esse webinário, a Oficina Municipal e a Fundação Konrad Adenauer, nossos parceiros aqui, em contato com todas as secretarias municipais de educação, que estão aí assistindo esse webinário no YouTube da oficina. Agradeço ao Nexo Políticas Públicas e ao Nexo Jornal, que também nos apoiaram na divulgação do nosso ensaio sobre as discussões da equidade no Fundeb. E, por fim, agradeço todas as instituições parceiras que toparam estar aqui conosco palestrando sobre esse tema, as que participaram da mesa 1 e essas que vão participar agora dessa mesa, Todos pela Educação, o INEP e a UCERT, que estão aqui representados para fazer a discussão sobre os desafios aí de mesclar desempenho e equidade no novo Fundeb. Então, agora eu queria passar a palavra para minha colega, a Zara Figueiredo, para fazer a condução e a moderação dessa segunda mesa. Muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando. Lembrem-se, por favor, de preencher aí a lista de participação, de presença, e de mandar perguntas pelo chat, pelo YouTube, para que a gente possa debatê-las aqui com os nossos convidados. Muito obrigada. Obrigada, professora. Bom, então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Já é quase meio-dia, né? Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estavam na mesa 1, agora estão na mesa 2, os que chegaram depois, né? Vou fazer uma contextualização rapidinha em relação àquilo que nós já dissemos no primeiro momento, né? A ideia desse seminário de tratar o Fundeb na perspectiva da equidade, ela já está posta há algum tempo, né? Tivemos um trabalho longo, antes mesmo de 2015, para pensar de que maneira que a gente introduz uma ação afirmativa na educação básica, já que ela é marcada profundamente por desigualdades, e a nossa discussão, e é uma discussão que está sendo feita, inclusive, nessa Comissão de Transição da Educação, é que isso só pode ser feito se a gente mexe exatamente na estrutura do sistema educacional. Isso significa, obviamente, lidar com a política de financiamento, né? E na nossa leitura, o VAR é um mecanismo poderoso e é um mecanismo que tem potencialidade, né, se for operacionalizado nessa perspectiva, de lidar com as grandes desigualdades e produzir equidade dentro da educação básica. Do ponto de vista dessa mesa 2, vocês vão ver que, em larga medida, ela responde à mesa 1 em termos de operacionalização, né? Então, as várias questões que foram trazidas na mesa 1, dos desenhos que foram propostos, tanto pelos estados quanto pelos municípios, de alguma maneira, o que nós temos nessa mesa 2 são os nossos convidados pensando a operacionalização daquilo que está posto na lei, né? Então, o grande ganho, a grande novidade, né, da 14.113, que regulamenta o Fundeb, é exatamente no seu artigo 14 dizer, olha, a distribuição desse recurso, né, desses 2,5, eles precisam obedecer a estratégias de redução de desigualdades socioeconômicas e raciais dentro da educação.
Ou seja, é a primeira vez que você tem uma lei federal que reconhece explicitamente algo que nós já convivemos há muito tempo, que são as desigualdades raciais dentro da educação. Então, essa segunda mesa, ela vai basicamente pensar isso do ponto de vista conceitual, do ponto de vista operacional, do ponto de vista político. E para a gente fazer essa conversa, não é? Eu vou chamar nossos convidados. Primeiro, eu convido o Lucas Rugenbruch, espero que a pronúncia seja essa, Lucas, que é gerente de estratégia política no Todos pela Educação. O Lucas é mestre em educação pela Universidade de Stanford, graduado em administração pela Unicamp, ocupou diversos cargos de liderança no Ministério da Educação e na Secretaria de Educação do Estado de Ceará, além de ter sido consultor do Banco Mundial. Lucas, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. A nossa segunda convidada é a professora Cida Bento. Professora, seja bem-vinda. Ela é doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela USP, é cofundadora do Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades, CERT, né, e do Observatório de Equidade Racial na Educação Básica, ANANSE. A nossa querida Cida Bento foi eleita como uma das 50 pessoas mais influentes no mundo no campo da diversidade pela revista The Economist, e em 2022 ela lançou o livro Pacto da Branquitude e está compondo a Comissão de Transição da Educação nesse momento. Cida, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. A nossa terceira convidada é a Catiana Silva. Catiana, muito obrigada. Ela é servidora do INEP, compõe a comissão do Fundeb, não é, que desenha essa medida de equidade. Ela é mestre em teoria econômica pela Universidade Federal do Espírito Santo, é especialista em ciências de dados pela ENAP, né, pela Escola Nacional de Administração Pública, é bacharel em economia pela Universidade Federal de Uberlândia. Catiana, é um prazer ter você aqui, muito obrigada, né? Nós vamos fazer a mesma dinâmica que foi feito na mesa 1, então eu vou trazer para cada um de vocês, nessa ordem que eu apresentei, aquelas duas questões disparadoras. Vocês terão 10 minutos para falar sobre essa questão, apresentar os pontos, e em seguida, havendo questões, nós trazemos para o debate e depois a gente vai para a segunda questão disparadora, ok? Muito obrigado por tê-los aqui, eu tenho certeza que vai ser uma contribuição importante, né? Nós vimos, né, vocês sabem, a Resolução 5 foi publicada semana passada, que tem um desenho, né, de uma medida social e de raça pela Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, a qual traz para nós uma medida que atenderia aquilo que está na lei do Fundeb no artigo 14, inciso 3º, né? Então, nós temos esse elemento, mas queria ouvir vocês exatamente para ver em que medida isso, não é factível, se nós precisamos pensar na melhoria desse instrumento, enfim, pensar essas desigualdades, que é a grande novidade do Fundeb, né? Ou seja, nós vamos agora também induzir, ou pelo menos pretendemos via Fundeb, induzir políticas dentro de estados e municípios. E aí a discussão é exatamente essa. Então, de alguma maneira, vocês operacionalizarão conceitos e um desenho a partir do que foi tratado na mesa 1, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu trago para vocês é o seguinte: uma das condicionalidades, então, do recebimento do VAR, não é a redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais medidas nos exames nacionais do SAEB, como está posto no artigo 14 da Lei 14.113, que regulamenta o Fundeb. Na análise de vocês, de que maneira
as ponderações sociais colocadas no Fundeb, elas cumpririam essa função. O que vocês acham que nós temos que avançar em relação ao que tem para garantir isso que está posto dentro da legislação, né? Então, nós temos um avanço enorme aí que olha, há desigualdades raciais na educação, não é apenas nível socioeconômico, né? Nós temos um elemento novo. Como é que a gente pensa isso? Podemos começar com você, Lucas? Vamos lá. Bom dia. Primeiro, queria agradecer muito pelo convite, professora Zara, professora Úrsula. É um prazer estar aqui com vocês. Cumprimentar a professora Cida Bento e Catiana. Prazer realmente estar dividindo essa mesa aqui com vocês, ainda que virtual. Eu queria começar falando um pouco muito brevemente, sobre o avanço que foi toda essa discussão no Fundeb. Acho que quando a gente resgata os números do Fundeb, eles são bem impressionantes, né? Antes do Fundef, lá em 95, 96, a gente tinha o valor mínimo por aluno por ano de cerca de R$330. Então, a gente está falando de menos de R$30 por mês por estudante nas localidades mais maior situação de vulnerabilidade do país. Isso depois do Fundef vai para 1.500, com o Fundeb isso vai para casa de 3.700, e agora a estimativa com o novo Fundeb isso vai para mais de 5.700, como a gente teve um aumento da arrecadação desde a aprovação do Fundeb, isso talvez até passe os 5.700 que eram estimados inicialmente, e isso a gente está falando de valor mínimo por aluno. Então, ele já é muito pró-equidade no seu desenho, no formato de repasse, etc. Agora, tem algumas regras dentro do Fundeb que tornam ele ainda mais especial, né? E na discussão no Congresso, usava-se muito uma metáfora da piscina, de que não adiantava nada você ter uma piscina com um ótimo nadador se ela estivesse vazia, ou seja, se não tivesse recurso, e não adiantava nada você ter uma piscina cheia se esse nadador não soubesse nadar. Então, que ele soubesse o que fazer com o recurso, né? E aqui, eu acho que para o Fundeb e para o VAR, especificamente, tem dois elementos que são importantes, que o Fundeb, ele repassa mais recurso com base em alguns ponderadores, um deles o de nível socioeconômico, que ainda precisa ser estabelecido, para quem está colocando ali as crianças mais vulneráveis dentro da sala de aula. Isso é um excelente avanço. E a própria inserção desse fator de ponderação de nível socioeconômico já é uma novidade. Isso não era feito antes. O Fundeb olhava apenas para recurso disponível e tipos e modalidades. Então, a educação em tempo integral recebe um valor, a creche recebe outro, a educação escolar quilombola recebe outro. Ali já tinha alguma impressão de prioridades para determinadas modalidades, porque quando a gente fala dos fatores de ponderação, então, quanto que vale uma matrícula de uma determinada etapa ou modalidade, né? Aquilo tem a ver com custo real, mas tem a ver com prioridade política também que o país dá àquelas matrículas. Então, hoje a gente tem várias que são enxergadas pela comunidade educacional como um todo como defasadas. Então, quase todo mundo sabe que uma creche em tempo integral não custa apenas 30% mais do que uma matrícula de ensino fundamental regular urbano, mas também uma conciliação do que é possível fazer em termos de financiamento. Porque a gente tem que lembrar que os fatores de ponderação, eles são o que a gente chama de soma zero. Então, quando se aumenta para um, diminui para outro. Não é questão de dinheiro novo, como foi a própria discussão do Fundeb, onde aumentou de 10% para 23% de complementação, né? Então, tem muita coisa que foi feita ali e dá para avançar mais, inclusive com o próprio marco normativo que a gente tem. No VAR, especificamente, a gente tem uma dupla indução, que eu acho que é muito importante. Por um lado, ele traz uma condicionalidade, ou seja, só quem cumprir essa regra pode receber esse recurso, estar apto a receber o recurso, e ele traz uma medida de que você ganha mais recurso na proporção da melhoria da aprendizagem dos seus estudantes com equidade. E essa equidade lida em termos socioeconômicos e étnico-raciais. Isso é o
operacionalizável, a gente já tem alguns lugares do país que já fazem esse tipo de coisa, não em termos étnico-raciais, mas em termos socioeconômicos, mas a gente tem os indicadores para fazer o étnico-racial também. Então, para citar duas aqui, o SARESP leva em consideração desigualdade no seu indicador, o SPAES, lá no Ceará, também tem um indicador composto, que é o ID, que Índice de Desenvolvimento da Educação, que leva em consideração também desigualdade, e aí ele vai falar, olha, o aluno que está em primeiro lugar, ele vale 1, o que está em segundo, ele vale 2, o que está em terceiro vale 3, o que está em quarto vale 4. Ou seja, se você bota o estudante que está mais para baixo para melhorar, ele tem um valor maior do que a melhoria dos outros estudantes, porque tem uma percepção de que quando você melhora quem está pior, você está garantindo mais equidade. E, portanto, isso é recompensado em termos do indicador. A gente tem vários dados relacionados a nível socioeconômico, a gente tem dados autodeclarados de raça, cor, então, ali a gente consegue incluir no indicador a variável de raça, cor e fazer esse mesmo tipo de ponderação. Há muitos desenhos possíveis e talvez aí que more a nossa maior oportunidade, o nosso maior risco. A gente pode fazer uma coisa assim, olha, se você, para cada criança negra que melhorar, isso vale 10%. Ou a gente pode fazer 10% a mais, né? A gente pode fazer uma distância em relação à média. Tem muitos desenhos em termos estatísticos que dá para fazer com esse indicador. O que eu acho que é importante é a gente não trabalhar com a média. Porque se a gente trabalhar com a média, basicamente o que a gente vai estar fazendo é incentivando que o sistema melhore, só que não necessariamente olhe para aquela criança que está ficando para trás, que geralmente é a que já está sendo penalizada por falta de oportunidades e pelo seu contexto socioeconômico, ou mesmo os vieses inconscientes que tem ali dentro da sala de aula e dentro da própria escola. Enfim, dando essa volta toda para dizer que, se por um lado a gente faz as induções por meio dos fatores de ponderação, porque os próprios fatores de ponderação são um tipo de indução, porque você está falando que uma matrícula vale mais do que a outra, essa indução do VAR, que vai dar mais recursos para quem melhora mais com a equidade, ela é também uma indução muito poderosa, principalmente quando ela fala assim, olha, se você não melhorar a equidade, você não ganha nada. Ponto. Então, essa é uma condicionalidade. E aí depois ela fala, agora, se você começar a melhorar, quanto mais você melhorar, mais você ganha. E aí vai depender um pouco do formato do indicador, de qual peso que a gente dá para a equidade. Porque a gente poderia criar um indicador, por exemplo, que ele fala assim, vai ganhar apenas pela melhoria. Ou um outro indicador que vai falar assim, ó, vai ganhar pela melhoria, mas a composição dessa melhoria faz 50% da conta total. Ou seja, se você conseguir botar um ponderador ali, né, nessa melhoria que leve em consideração quem está pior, você pesa muito a mão em termos de um indicador que olha muito para a equidade. Aqui no Todos pela Educação, a gente acha que tem que ser pela melhoria e não pelo nível, né? Porque se você colocar apenas pelo nível, você reproduz desigualdades históricas que já estão no sistema. Acho que até tem espaço para colocar o nível também, porque também você também não pode desconsiderar que há um trabalho prévio ao indicador, mas a melhoria é muito importante. Só que junto com a melhoria, a gente precisa que essa melhoria seja para todos. Então, nós acreditamos fortemente que é importante que seja fortemente recompensado que a rede municipal ou estadual que conseguir melhorar muito a situação das crianças numa situação de vulnerabilidade maior, numa situação de uma nota prévia na avaliação mais baixa, e uma criança negra que esteja baixa, que ela melhore, e isso deveria contar muito dentro do indicador. Acho ótimo que Catiana está aqui com a gente, porque eu adoraria ver como é que está o debate dentro do INEP. Eu sei que isso já tem sido fortemente discutido, e acho que é um debate que a gente tem que continuar, porque, no limite, assim, isso tudo só vai funcionar se os gestores públicos se apropriarem. Então, assim, mais do que... Qualquer indução, ela só serve se as pessoas sabem que essa indução existe. Não adianta você criar um mecanismo que as pessoas não sabem. E ela precisa ser simples de explicar também. Então, se por um lado tem toda uma parte estatística muito sofisticada que a gente está falando,
Por outra, eu preciso estar na frente de uma audiência e falar, olha, gestor público, se você melhorar a educação das crianças negras e mais vulneráveis do seu município, você vai ganhar mais recursos. Assim, esse é o tipo de explicação simples que precisa estar por trás do indicador desse. Aí depois a equipe técnica vai olhar ali exatamente qual é o indicador, o que precisa melhorar, como que faz isso, etc. Mas também não pode virar, porque às vezes a gente participa de algumas discussões, inclusive do Fundeb, que fala assim, não, vamos fazer com base no desvio padrão em relação à média da corte. Eu falei, não, gente, ninguém vai entender isso. Assim, se ninguém entende, não funciona. Que acho que é também um dos bônus e ônus do IDEB, né? O IDEB é muito fácil de entender. E por isso que ele se tornou uma referência para o país. Mas ele tem fragilidades. Ele não leva em consideração desigualdade, ele não leva em consideração evasão, ele não leva em consideração uma série de coisas. Agora, por trás do IDEB está a Prova Brasil, que pode ser desagregada, né? E que pode ser cruzada com os dados individuais dos alunos também. Então, a gente tem a informação, a gente só precisa reagregar ela num indicador que faça sentido para o que a gente está querendo medir e induzir aqui, que é a melhoria da equidade educacional na questão étnico-racial e socioeconômica também. Enfim, me estendi um pouquinho aqui, mas a gente continua a nossa conversa. Vou adorar ouvir nossos colegas. Obrigada, Lucas. Não excedeu. Ficou exatamente dentro do tempo. De cara, a gente tem um desafio enorme, né? Porque se de um lado ele não pode ser um indicador aligerado e simplista no sentido de vamos usar o que der para atender o que está prescrito na lei. Por outro lado, ele tem que ser palatável ao gestor público na diversidade enorme de gestores públicos que nós temos, sobretudo nos municípios, né? E isso fez realmente do IDEB aquela capilaridade altíssima, né? Porque ele é simples de compreender, embora, por outro lado, como o Lucas está dizendo, você tem esse limitador dele forte, que é esse aspecto sintético, né? Sem nenhuma variável ali socioeconômica ou de pertencimento étnico-racial. Bom, eu acho, eu não estou vendo a Cida, eu acho que ela teve um problema com a conexão. Cida, está aqui. Então, por favor, professora, com você. Estamos aqui para ouvi-la. Seu áudio está desligado. Bom dia, prazer estar aqui. Vou tentar usar bem meus 10 minutos. Quando há 15 anos atrás o MEC implementou o dado cor-raça, ou fez esse esforço envolvendo crianças, na época, Fúvia Rosenberg e eu fomos provocadas para entender melhor como era isso, porque teve uma reação da Rede Globo, de comunidades, dizendo que era tribunal racial, enfim, havia discussão, a criança fala, com que idade ela própria diz a sua cor, ou são os pais, ou são os profissionais da escola. Né? Eu queria começar dizendo que esse debate tem muito acúmulo e a gente precisa lidar com ele reconhecendo este acúmulo de que a introdução desse dado ela é complexa, ela é fundamental, porque não existe neutralidade de dados, né? Eu, quando discuto no meu livro Branquitude, Pacto da Branquitude ou Pacto Narcísico, não é gratuito que nossas organizações todas sejam lideradas por pessoas brancas. E o Ministério da Educação, quando compõe a sua equipe pensante, a equipe que vai pensar a educação para o país, ela é majoritariamente branca. E branquitude não é transparência, é interpretação de mundo. Né? Branquitude é visão de mundo, branquitude é defesa explícita ou implícita também de interesses, nem sempre tão visíveis para quem está lá trabalhando. Então, quando eu trabalho com o Pacto da Branquitude, eu trabalho
com essa perspectiva de que, se nos livros didáticos eu tinha essencialmente famílias brancas, a história europeia, eu tinha uma incidência na formação da subjetividade negra que mantinha determinado segmento num degrau e outro segmento no outro degrau. Então, a minha primeira provocação é isso, é pensar branquitude como visão de mundo, pensar branquitude como interpretação da realidade. Então, por que nós temos estudo, o Instituto Nibanco tem um estudo bem interessante, de que os professores têm menor expectativa sobre crianças negras e investe menos, porque é uma visão de mundo que ele aprendeu ao longo do tempo como pessoa branca. Né? E a interpretar, porque as crianças negras são aquelas que mais abandonam, evadem, ou têm problemas de distorção, idade séria de desempenho, né? Eu espero menos delas, eu invisto menos. Isso é um aspecto fundamental da gente pensar de branquitude, né? E que atravessa todas as organizações brasileiras, inclusive na educação básica, as lideranças, a maneira de se pensar esta questão. Então, assim, é fundamental que a gente tenha um índice de implantação, monitoramento, as métricas têm que incorporar o dado racial, mas lembrando, eu tenho uma máxima que eu sempre uso, que é de preto e de louco todo mundo entende um pouco. Porque não se trata agora de um grupo de especialistas brancos, majoritariamente brancos, começar a pensar como lidar com isso, mas de reconhecer o saber negro na área da educação. É a área em que nós temos mais acúmulos nos nossos NEABs espalhados pelo Brasil, nas nossas universidades, enfim, é uma área na BPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Então, há que se implantar, porque é só desta maneira que a gente pode mudar o contexto de desigualdade racial, entrando nas questões econômicas. Há que se mudar, mas há que se mudar pensando já a equipe que vai pensar sobre isso. Porque se seguir a regra no Brasil, não teremos negro, ou teremos um ou uma negra, para dizer que não estamos sendo racistas. Eu estou propondo aqui que, ao trabalhar com esse tema, se reconheça a pluralidade no Brasil e todas as equipes pensantes e o escopo teórico que vai focar este trabalho, reconheça o saber negro para orientar os trabalhos. A nossa primeira publicação foi em 2004, agora mesmo a gente está fazendo o censo na Companhia de Letras, no Instituto Unibanco, e a gente vê que tem muito desafio, muito desafio, exige campanha, exige o saber que as organizações negras vão acumulando ao longo do tempo. Eu sugiro que isso seja um ponto central. Eu acho que nem tem muito o que discutir, como as métricas de monitoramento, elas têm que reconhecer, e se não reconheceu até hoje, a gente tem que problematizar isso, num país onde explicitamente a desigualdade é uma invariável, no campo racial, e quem pensa o Estado, como o Estado vai lidar com isso, é invariavelmente um grupo branco. A gente tem que repensar isso. Naquela época, quando a gente discutiu várias coisas, eu não estou retomando agora, mas uma das coisas que bateu muito com estudos de fora do Brasil é que a criança, quando ela vai pensar cor, se perguntar o que é branco, é uma folha branca para ela. Uma pessoa branca não necessariamente é branca até que o adulto confiável explique para ela que é aquela pessoa branca. Porque aquela pessoa é bege. E para a criança o branco é a folha branca. Então, há muitos estudos sobre isso que vão entrar em várias dimensões. E a criança, com que idade, a mãe, é o pai, é o professor, vale a pena a gente retomar isso, problematizar isso, pensar que campanha é essa que engaje as pessoas e não as afaste,
né? E nesse sentido, eu acho importante qualificar esse processo, não seja 10%, 50%, quando eu estava ouvindo a excelente exposição de Lucas, mas realmente a equipe que vai pensar isso tenha bastante diversidade dentro, para poder avaliar os muitos desenhos possíveis, quais os caminhos que vai se tomar, né? Eu sempre me lembro, quando no julgamento do Steve Biko, o juiz perguntou para ele: por que você fala que você é negro se você é marrom? E ele falou: por que o senhor fala que o senhor é branco se o senhor é bege? Ou seja, neste trabalho com dado por raça, tem muito a ser olhado, muito a se recorrer ao conhecimento negro e muitos desafios, porque vão pintar ali o que não aparece habitualmente, que é por que não colocamos até hoje, sabendo que a maioria da população é negra. Isso, a resistência, isso que tem várias dimensões cognitivas, afetivas, emocionais, ética, morais, de interesses, vão aparecer. Organizações vão se posicionar, vão preferir vamos dizer, a branquitude enquanto concepção de ser humano universal, né? E traduzida em que a equipe não tem que ser diversa, a gente já tem os instrumentos, então vai aparecer muita coisa. Então, eu quero dizer que eu acho fundamental, né, que não é nenhum instrumento é neutro, métricas não são neutras, monitoramentos não são neutros, e as escolhas sobre o que eu vou monitorar, como monitorar, precisa considerar isso. Precisa considerar a perspectiva, precisa considerar o perfil do grupo, precisa considerar o escopo teórico que orienta o trabalho, mas é um passo fundamental e que vai causar mais gritaria do que qualquer outro, porque mexe com recurso. Mexe com recurso financeiro. E aí vai causar gritaria, então ainda recomendo que... E a gente faz todo um trabalho com organizações, e mesmo assim, olha, a gente cria site, a gente coloca lá o que é raça, racismo, branquitude, negritude, indígena, tal, e você vê que as pessoas resistem a avançar neste tema, porque tem aí questões éticas, morais, de interesse, além das cognitivas, afetivas, emocionais. Então, tem todo um escopo que precisa ser considerado. Eu finalizo, aí estou vendo que cheguei, tem 1 minuto, ultrapassei em 1 minuto, dizendo quão fundamental, quão essa mudança de chave que introduz a dimensão econômica é importante, e quanto não se deve subestimar o que está envolvido nisso. Não se deve subestimar para começar um processo que vai ser paralisado dali a pouco. Então, é preciso considerar todos os elementos que podem incidir para se preparar para fazer isso. Obrigada. Obrigada, professora. Eu acho que a professora Cida traz questões muito importantes nesse momento que está se desenhando o indicador, né? Tanto questões diretas como questões indiretas na minha análise. Porque, veja, ela traz a questão do dado, e essa é uma questão, e não é uma questão menor, já que a gente, dentro do VAR, nessa medida de equidade, a gente precisa considerar as desigualdades raciais, além de socioeconômica. Veja o tamanho do problema que a gente tem com o dado, né, racial. A gente tem 1/4 de missing nas declarações de raça dos alunos, né? Ou seja, você tem um problema sobre a política, sem considerar a qualidade da própria declaração. Então, você tem um problema da declaração, você tem um problema com a heteroidentificação também. Se a gente vai combinar os dados de Prova Brasil com censo racial, os dados não batem, então a gente tem um problema, você tem escurecimento de alunos,
E você tem branqueamento de alunos, né, a depender de contextos outros que não diz respeito exatamente à cognição, não é? Unicamente. Enfim, a gente precisa lidar com isso. É óbvio que o indicador, a gente não vai conseguir ter um indicador perfeito, mas a gente precisa controlar, pelo menos, as questões que têm mais peso sobre processos futuros, né? E um outro dado importante, outra questão que a Cida traz para nós, é da inexistência de neutralidade, né? Quer dizer, não tem nenhum indicador de fato que seja axiologicamente neutro. Existe uma concepção política, existem escolhas ali dentro, e pelo histórico nosso, a gente sabe que esse ponto racial é um ponto tenso, né? Bom, agora eu passo para a Catiana, já agradecendo a você por estar aqui conosco, Catiana. Certamente você tem um lugar privilegiado dentro desse debate, não é? É analista de dados, é do INEP, está na comissão do Fundeb. Então, por favor, queremos ouvi-la. Olá para todos, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz por estar aqui, porque é a primeira vez que a gente vai falar sobre a metodologia com um público diferente do público de gestor de políticas educacionais, né? Então, eventualmente, essa mesa aqui vai ter um olhar diferente do olhar que a gente já foi submetido com a metodologia que a gente optou por implementar esse ano, né? Então, eu começo dizendo que o INEP, a lei dá essa competência para o INEP de fazer essa metodologia. Mas a lei também ela já especifica o que pode ser usado para fazer esses indicadores, né? Então, é só para a gente também dizer assim, a gente trabalha tanto com a metodologia de aferição da condicionalidade, quanto do próprio indicador para a distribuição do VAR. Então, são coisas diferentes, e tanto na condicionalidade quanto nos indicadores, a lei impõe que se use, sim, essas desigualdades educacionais aí, advindas tanto de diferentes níveis socioeconômicos, quanto da diversidade racial. Mas daí, voltando para a condicionalidade, né? Obviamente que os dados, eles têm uma série de restrições, né? A gente trabalha com dados, coleta de dados do Brasil inteiro, né? Assim, a população em idade educacional no Brasil é gigantesca, e obviamente que essa percepção de raça, ela é muito diversa, e isso vai se impor na qualidade do dado. Mas eu acho que a gente tem que, assim, enfrentar isso e propor metodologia, mas não esquecendo dessas restrições. A gente tem que colocar a metodologia e colocar ela para o embate, colocar ela para testar, porque a gente tem ciência de que a gente vai evoluir. A própria lei diz que todo ano essa metodologia precisa ser revista. Então, isso é muito importante. E isso também dá um certo conforto para o INEP, de dizer, vamos fazer e vamos estar preparado, porque eventualmente isso vai ter que ser mudado. Essa metodologia tem que ser evoluída, né? Então, essa curva de aprendizagem que a gente estava vendo na mesa inicial, na primeira mesa, dos entes federativos entendendo como se portar com toda essa novidade que a lei do NoFundeb impõe, essa curva de aprendizado é nossa também. A gente está tentando entender como a gente vai conseguir entregar um produto que a sociedade está demandando, né? E a gente tem prazos, né? O recurso do VAR ele começa a ser disponibilizado agora em 23, né? E no primeiro trimestre de 23. Então, a gente tem um prazo e a gente também tem que estar nesse processo de aprendizagem. Então, tudo isso a gente tem que ponderar esse prazo que a política nos impõe, que a política pública nos impõe, né, com a necessidade de aprender o mais rápido possível. Então, assim, o que a gente propôs nesse primeiro ano, né, de implementação do Fundeb? A gente vai fazer para condicionalidade, né, especificamente para condicionalidade, a gente vai trabalhar com os dados
que o INEP já tem, né? O INEP ele tem o SAEB, que é aplicado a cada 2 anos, e tem o censo, que a gente consegue coletar dados anualmente. Então, a gente vai utilizar, sim, dos dados que a gente já tem hoje, e como a gente vai conseguir aplicar esses dados para verificar essa metodologia. A gente vai usar, como a própria lei já impõe que tem que ser usado o SAEB, a gente vai olhar o desempenho desses alunos, mas a gente vai olhar eles por diferentes grupos, né? Então, tem o grupo, a gente chamou o grupo de brancos, que seria brancos e amarelos, a gente coloca eles, a gente agrega eles e verifica o desempenho no SAEB, e depois a gente agrega o grupo dos pardos, dos negros e dos indígenas, né? Essa agregação ela veio justamente para dar um pouco conta dessas dificuldades de identificação, porque a gente sabe que, eventualmente, o que é pardo para um não é pardo para outro, ou a gente queria dar conta tanto dessa dificuldade de se auto-identificar, como também uma dificuldade de quando a gente vai para nível municípios, redes municipais, a gente tem redes que tem pouquíssimos alunos que faz o SAEB, redes muito pequenas. Se a gente começasse a desagregar demais, então a gente não conseguiria ter exatidão nessas medidas. Então, por isso, essa tomada de decisão de desagregar. Então, a gente olha, a gente vai lá, a gente está usando nessa primeira edição aí, nessa primeira edição de SAEB, a gente optou por usar o SAEB 17 e 19, porque o SAEB 21 tem um impacto muito grande da pandemia, e a gente ficou com a tendência era que mais redes fossem desabilitadas dessa condicionalidade por conta do impacto que a pandemia teve na aprendizagem. Então, por isso, 17 e 19. Eu olho a diferença de desempenho nesses 2 grupos, eu vejo a diferença delas em 17, e vou lá em 19 e olho essa diferença de novo, né? Então, se eventualmente aquelas redes conseguiram diminuir essa diferença de desempenho, a gente habilita ela, a gente diz para ela que ela está habilitada porque ela está diminuindo essa diferença de desempenho entre esses diferentes grupos, né? E essa rede ela precisa diminuir essa diferença tanto para os grupos raciais quanto para o grupo de nível socioeconômico, né? Então, o nível socioeconômico, a gente já usa o indicador que o INEP já produz há algum tempo, de nível socioeconômico, e a gente separa os alunos em 2 grupos também, né? Os meninos com nível socioeconômico, os 25% menores de nível socioeconômicos e os 25% maiores. E a gente também faz o mesmo critério, ver essa diferença de desempenho, e a gente vai habilitar aquela rede que vai diminuir essa diferença de desempenho tanto para racial e também, né, e também nível socioeconômico, né? Então, assim, é um critério muito claro, justamente para dar conta, para ser um indicador indutor de mudança de política, né? De olhar que a melhoria de desempenho ela tem que ser não só total, mas entre os grupos, né? Ela tem que aumentar e diminuir essas diferenças ali dentro daquele grupo de meninos especificamente naquela rede. Então, nesse primeiro ano de aplicação, de distribuição do VAR, a gente vai usar essa metodologia. Ok. Obrigada, Catiana. Muito obrigada. Então, veja bem, assim, né? A vida dinâmica, a educação segue o mesmo toada, né? Nós tínhamos uma segunda pergunta que ela deixa de ter o sentido inicial quando nós encaminhamos o roteiro para vocês, que a pergunta era, olha, dentro da lei 14.113 vai ter que ser produzida uma medida de equidade. O IDEB não pode ser essa medida por razões já exaustivamente discutidos aqui de manhã, em todas as arenas possíveis, não é? Então, qual que seria a saída, não é? Já que o IDEB não é essa possibilidade,
e a lei é clara, não é? Hoje de manhã, uma das questões que nós trouxemos foi exatamente essa. Olha, uma vez não cumprindo o que está na lei, existe um risco real de judicialização do Fundeb por conta de não cumprir aquilo que está na lei. Então, assim, a pergunta inicial, ela perde um pouco o peso por conta das informações que a Catiana traz para nós e que, infelizmente, nós não podemos também fazer uma discussão mais a fundo, porque nós não lemos devidamente. Foi publicado no dia 16, não é? Só ontem, eu particularmente só tive acesso ontem à resolução, e não deu para fazer uma leitura mais sofisticada. De todo modo, uma coisa que a gente precisa pensar está claro que ele vai ser aperfeiçoado, o Fundeb vai ser aperfeiçoado, né? E a gente precisa melhorar, porque, de fato, é uma coisa inédita esse elemento VAR, essa condicionalidade, você ter essas ponderações sociais dentro de indicador, e que passou da hora, né, de se ter. Né? Nesse sentido, o Brasil é muito colorblindness ainda. Mas veja, diante do que a Catiana nos trouxe, eu acho que a pergunta para a gente fazer é: onde nós podemos melhorar, então, no próximo? Porque já foi publicado no Diário Oficial, isso que vai ser utilizado no próximo ano, e aí eu acho que a pergunta é: em que pode ser melhorado isso? Porque, veja, Catiana, a nossa grande preocupação isso é uma potencialidade enorme de induzir políticas em estados e municípios. Mas se induz de modo errado, é muito pior do que não induzir. Não é? Veja como as devolutivas do INEP, ou as devolutivas das avaliações, elas são feitas, e aí eu estou conversando com todos nós aqui. Se as redes recebem uma devolutiva que diz para a rede: olha, você atingiu a meta do IDEB, ponto. Essa é a informação que se dá para a rede. A rede, boa parte dela, não tem uma capacidade estatal para dar conta de desagregar aquilo e compreender que aquilo é a média e tem uma galera ficando para trás. Então, veja, para você ter uma boa resposta da rede, você precisa induzir da melhor maneira, certo? Então, a minha questão para o grupo aqui é: como é que a gente pode melhorar na próxima rodada já esse VAR? Porque você tocou no ponto. Ok, vai observar o nível socioeconômico e vai a raça. Mas me parece que tem um ponto aí complicado na minha análise, e eu vou deixar para o grupo fazer isso, né? Que é: vocês pegaram só 2017 e 2019 sob o argumento de 21, e eu concordo que foi impactado, mas desconsiderou uma longa série histórica, né? Então, assim, para a gente pensar nesse sentido, um primeiro ponto é esse, né? Não é muito, esse intervalo não está muito pouco, você tem poucas variações no intervalo de 2017 e 2019, mas a parte que mais me angustia é a forma que vai ser medida, né? Veja a raça, me corrija se eu estiver errada. Pelo que eu li do documento, a nota, né? Em português e matemática, a média da nota de português e matemática entre o grupo racial, branco, e a média do grupo racial negro, no qual estão pardos, índios, indígenas, pardos e pretos. Então, vai ser a razão da média dos dois grupos. Então, qual que é a média de língua portuguesa, a média de matemática dos negros, dos brancos. A razão entre a média desses dois grupos vai ser a medida de equidade, não é? Então, continuar sendo a média. Eu queria ouvir do grupo o que eles acham que pode melhorar. Me parece que esse é delicado, porque
como que a gente vai observar a desigualdade? Como é que eu vou saber se... Porque para nós a parte mais séria é essa, não é? Então, veja, como é que eu vou saber que na minha rede eu tenho 38, 57 alunos negros no nível básico, enquanto eu tenho, sei lá, 60 branco no nível avançado? A minha questão é, como é que eu vou saber se a galera tá andando, se eu estou reduzindo a desigualdade? E aí eu paro para ouvir o que vocês pensam, mesmo sem ter... Não sei o quanto vocês leram desse documento, o que vocês pensam. Começamos por você, Lucas, por favor. Vamos lá. Eu não li, depois eu queria ter acesso, dar uma olhada, a gente até pode trocar depois, Catiana, tem bastante interesse, assim, e eu acho que você traz um ponto importante, Zara, que, assim, vai precisar ser revisado, Catiana também falou, né, a professora Cida também traz alguns elementos importantes, porque, assim, vai ter dificuldade no processo. Assim, ponto, está dado, isso vai acontecer. Assim como a própria aprovação do VAR, como foi, teve uma dificuldade no processo, que é um processo político. Aí é que reconhecer publicamente a importante participação da própria Zara, do Eduardo Januário, que eu vi que está aqui nos assistindo também, que fez aquele artigo importante, que eu acho que ajudou a pautar muito no Congresso, né, sobre o R do VAR como raça. E eu lembro que dentro lá de alguns gabinetes e com outras organizações que estavam incidindo sobre o processo, viam coisas como trazer a questão de raça para dentro do indicador vai complexificar demais. E eu vi isso de uma pessoa que estava sugerindo medir os desvios padrão para o indicador na parte socioeconômica. Eu falei, gente, o indicador já está ultra sofisticado do jeito que vocês estão propondo aqui. Eu não acho que vai ser a questão racial que vai tornar ele complexo ou deixar de tornar ele complexo. É óbvio que, acho que quando a professora Cida traz a coisa da autodeclaração, da dificuldade, acho que especificamente com crianças pequenas, isso é mais difícil, né? Humanizando um pouco, semana passada eu estava falando com uma colega que está trabalhando num documento de educação antirracista conosco, e ela falou, olha, na minha certidão de nascimento eu estou branca, mas eu fui perceber que eu era negra com 10 anos quando eu sofri situações de racismo dentro da escola, e aí fui conversar com meus pais falaram sobre isso, né, que a professora Cida fala ali do adulto confiável. Então, de fato, a gente vai ter vários problemas com o indicador, com a declaração, com os efeitos que isso pode gerar. Qualquer coisa que mexe com recurso gera várias externalidades ali, que pode ser o embranquecimento, pode ser muita coisa ali dos indicadores, porque que na literatura a gente chama de gaming, né? O pessoal vai tentar, provavelmente, se adequar aos indicadores. Agora, esse é o tipo de coisa que precisa se lidar, né? Quando surgiu o ICMS voltado para os resultados educacionais lá no Ceará em 2007, o Ceará teve que criar uma estrutura forte de dados, que já existia uma preparatória, mas ali de quase uma auditoria dos dados, para ver comportamentos atípicos, mudanças de dados históricos, que durante anos e anos eram de um jeito, aí do nada virou outra coisa. Então, acho que vai ser um aprendizado para nós, como sociedade acompanhando, acho que vai ser um aprendizado para o INEP também. Acho que é importante que o INEP mantenha por perto a sociedade civil e as universidades, até para garantir que tem um olhar de fora para ajudar nesse processo, para além da absorção de todos os saberes que a professora Cida mencionou também, mas é porque esse tipo de coisa ajuda. Vou dar um exemplo simples aqui. A última frase que eu comentei foi do IDEB, né? Foi do IDEB, mas a gente tem Prova Brasil, tem Censo Escolar, então a gente tem indicadores. Agora, a depender do efeito disso, pode ser que tenha um efeito perverso que a gente não está antecipando. Pode ser que, enfim, muita coisa pode ser, assim, a gente tem que observar como é que anda. E aí a gente precisa simular, que Catiana comentou como vai ser nesse ano, mas assim, eu pessoalmente gosto de outros 2 formatos também. Um deles que é criar escalas, níveis, né? Então, até determinada nota é muito crítico, até determinada nota é crítico, depois razoável, depois adequado, e por aí vai. E aí você dá valores diferentes para o avanço em cada um dos níveis.
Então, o avanço do muito crítico para cima é mais importante do que o avanço do razoável para o adequado, por exemplo. Né? Eu gosto dele porque ele foge um pouco da coisa da média. Né? E aí você pode fazer a comparação entre os grupos raciais. Outra possibilidade seria ter uma ponderação para a nota do estudante negro. Então, essa nota vale 50% mais. Enfim, que é porque você trabalha até de forma discreta, né? Você olha para todos os estudantes dentro da série, assim, dando peso maior para todo mundo, inclusive para quem está mais para baixo, né? Enfim, então, acho que tem muitos formatos. Cada formato desse precisa ser simulado. Então, a gente já tem dados antigos que a gente consegue pegar N metodologias e simular qual seria o efeito deles antecipado, né? Ela não é uma simulação muito boa, porque na prática não tinha incentivo no período, né? Então, em tese, o incentivo só começa a ter efeito depois que ele existe, mas ela permite ver quais seriam os efeitos, assim, se a gente continuasse com a vida normal sem ter criado uma indução dessa. Então, até seria importante, Katia, como uma provocação para o próprio INEP, que depois que fosse feito isso, saísse uma série de estudos, não sei se dentro daquela série de estudos que o INEP faz, que eu sei que tem do PNE, mas sei que tem outras também, comparando as diferentes metodologias, trazendo os estudos que foram feitos preliminares, etc., para tornar o debate mais público possível, para que venham essas contribuições que consigam aprimorar, né? A gente acompanha há muito tempo a lei de cotas teve desafios da sua implementação, e até hoje a gente está falando sobre qual é o formato das bancas, etc., se tem banca, se não tem banca, para fazer a heteroidentificação. Então, sim, vai ser um desafio, mas a gente precisa colocar para rodar mesmo. Fico feliz que a gente já tenha um modelo rodando. Me parece que o cruzamento da Prova Brasil com os dados do censo escolar já nos dão os indicadores necessários, os dados necessários, na verdade. Acho que as grandes duas discussões aqui qual o indicador composto que a gente vai montar a partir dos dados que a gente tem, e 2, qual a qualidade do dado que a gente tem e como a gente assegura essa qualidade. Parte disso é mobilização pública, parte disso é engajamento, parte disso é debate, mas tem, inclusive, uma parte que é controle. Gente, assim, uma rede inteira não tem 50% de crianças negras a mais do dia para a noite. A gente vai ter que fiscalizar esse tipo de ocorrência que pode acontecer. E esse é o tipo de desafio que o próprio Bolsa Família, por exemplo, tem. Né? Dentro do SUAS, a gente tem ali o indicador de qualidade do dado, que faz com que os municípios recebam mais recursos para assistência social. Talvez a gente tenha que criar mecanismos de averiguar a qualidade dos dados também, centralmente, né, no INEP, no MEC, junto aos estados com os municípios, porque os estados também conseguem estar mais próximos dos municípios, seus sistemas de avaliação, para ir averiguando a qualidade do dado ao longo do tempo, né? Eu acho que se a gente se debruçar nessas duas questões, assim, qual que é o melhor indicador composto e testar vários modelos, ver os efeitos, ver como é que vai ser o efeito desse primeiro, essa é uma parte da discussão, e a outra é a qualidade do dado. Aí, assim, um pouco da minha experiência como gestor público no Ceará, né? Não foi automática a adesão dos gestores públicos à indução para melhoria de resultado educacional com equidade. No primeiro ano, foram cerca de 60 municípios ali que aderiram ao processo de cooperação com o Estado. Aí, depois de um ano, cresceu um pouco mais. No terceiro ano, já estava praticamente todo mundo para dentro. Porque tem um efeito também que as pessoas precisam ver acontecendo. Antes, a gente tem 5.570 municípios. O Brasil é muito descentralizado nesse sentido, né? E com níveis muito heterogêneos de capacidade estatal em cada rede. A gente vai ter que acompanhar, os gestores públicos vão precisar ver acontecendo, os gestores públicos vão precisar ver o município do lado recebendo mais dinheiro porque fez o dever de casa, e aí a coisa vai começar a rodar. Então, a implementação disso não é 1 ano, não é 2 anos, a gente está falando de 10, 15 anos para essa coisa rodar bem, com um potencial enorme, porque, de fato, na educação básica, a gente tem alguns avanços importantes na questão da desigualdade, mas, em termos práticos, a gente ainda tem
mazelas muito grandes de desigualdade no acesso, a gente ainda tem mazelas muito grandes de desigualdade na aprendizagem, que são causadas por uma série de outros fatores também, mas que a gente precisa atuar mais diretamente para conseguir reduzir. E eu acho que o VAR caminha nesse sentido. Talvez, Zara, daqui a 1 ano, 2 anos, a gente esteja fazendo uma conversa muito parecida, falando da necessidade de criar suporte para as redes que não conseguem melhorar os seus resultados, ainda que queiram. Porque tem uma coisa que é a indução, só que a indução sozinha, ela tende a incentivar aqueles que já sabem fazer, ou que conseguem aprender a fazer. Tem alguns que ainda não sabem fazer e vão precisar de um suporte. Então, na minha concepção, isso exige um conjunto de políticas educacionais antirracistas que vão trabalhar na melhoria dos resultados com um suporte maior do Estado aos municípios, as próprias redes trabalhando com suas escolas, né? Mas aí eu acho que é também outro capítulo da nossa história, que é com a indução, o que precisa vir junto para a gente também não ter outros efeitos de desigualdade rodando simultaneamente entre aqueles que conseguem e não conseguem melhorar em termos gerenciais, né? Aí outro capítulo também da nossa história. Por fim, Zara, desculpa voltar, que eu acho que é um último ponto. Eventualmente, isso que a gente está discutindo, do indicador, considerando desigualdade étnico-racial, socioeconômico, etc., pode virar o modelo do próximo IDEB. Né? A gente não pode esquecer que a gente precisa discutir o próximo IDEB. Eu sinceramente, acho que o prazo está muito apertado, considerando que a gente teve a pandemia no meio, e o último ano da série histórica do IDEB está com problema, né? A gente teve uma taxa de participação muito complicada, para além dos efeitos da pandemia mais diretos. Talvez a gente possa avançar para um IDEB que considere desigualdade e exclusão escolar, que hoje acho que são as duas principais falhas que o IDEB como indicador sintético tem, porque a exclusão escolar ela está parcialmente contemplada com abandono, mas ela não leva em conta a evasão entre um ano e outro. E a gente sabe que essa evasão também é maior entre as crianças em maior situação de vulnerabilidade, especialmente periféricas, negras, etc. Então, talvez essa discussão aqui seja um embrião muito importante para essa discussão do que é o próximo IDEB, e aí a gente não está tratando de uma indução específica, mas sim de tornar a regra, né? Que olhar para a desigualdade e tentar reduzir essa desigualdade seja a regra. E o nosso IDEB ser um IDEB que considere desigualdade e exclusão escolar. Obrigada, Lucas. Professora Cida. Então, eu estava aqui. Primeiro, eu queria dizer que eu gostei muito quando as imagens apareceram e eu pude ver que a Catiana é uma jovem mulher, uma jovem profissional negra. Porque, ao longo da minha história, que é longa, eu sempre falei com pessoas brancas no INEP. Isso é um ponto. O segundo ponto é que eu estava aqui tentando lembrar, mas deve ser uns 8 anos atrás, um bloco de organizações negras, CERT, Gueledés, CEAFRO do Rio de Janeiro, da Bahia, enfim, um bloco, Ação Educativa estava, tensionamos a relação com o INEP, querendo qualificar a maneira como o dado, as relações raciais se davam, o quadro de pessoal, os dados nas pesquisas e tal. Então, isso já vem bastante tempo. Então, eu admiro o INEP, acho um órgão fundamental, mas também quero chamar a atenção que branquitude não é transparência de novo, porque eu não sei quantas reuniões ele fez com a expertise negra nesse tema, para tomar decisões de como encaminharia. Mas eu me arrisco a pensar, por conhecer instituições, por estar estava aqui fazendo as contas, há quase 30 anos trabalhando com censos dentro de instituições, que há um subestimar e achar que as pessoas que estão lá já vão dando a solução. E é muito enriquecedor quando você pode aprender com outras instituições, como o Lucas trouxe. O Lucas, ele exercitou algo que eu não vou usar, porque eu não tenho competência, eu trabalho no censo, noutra dimensão, tenho equipe de estatístico que vai ver se seria um indicador, 2, assim, assado, cozido, realmente me reconheço incompetente, mas gostei de ficar ouvindo o Lucas.
mas eu penso, vamos dizer, na questão política como principal, porque naquela época lá que a Rede Globo fez uma campanha, comunidades judaicas se manifestaram, é diferente do que nós temos hoje. Hoje se pratica mais o reconhecimento desse dado como importante, mas não tão diferente. Forças irão de novo se posicionar. E engajamento, envolvimento dos diferentes atores e atrizes do ecossistema, sociedade civil, universidade, as organizações ligadas à educação, elas precisam ser envolvidas nesse processo, porque o pior cenário é a judicialização que bloqueia. Às vezes, a gente faz a coisa mal feita e já judicializa e já para tudo. Então, assim, como se envolve, como se retoma aquele processo anterior, o que aconteceu, os principais desafios e tal, para não repetir o erro. Se vamos errar em outras coisas. Mas de que maneira se envolve o ecossistema, se cria base de apoio para o INEP não estar solitário nisso? É uma solidão incrível quando você está na frente de processos como esse. Como vozes reconhecidas socialmente, reconhecidas pela sociedade no campo da educação, podem trazer isso, se manifestar, se posicionar, entendeu? Tem que ter um plano estratégico de envolvimento do ecossistema para minimizar ao máximo as reações que podem paralisar esse processo. Né? Então, assim, é uma coisa que eu penso muito e digo, muita coisa mudou, mas nunca nós tivemos que ter tanta comissão de averiguação, porque gente que nunca foi branca, nunca foi negra, entra para batalhar lugares em situações que entende que é de privilégio, como cotas. Né? O ano que passou, eu tive pelo menos 3 organizações que tiveram problema com pessoas brancas lá dentro, que sempre foram tratadas como brancas, e, de repente, processaram a instituição, porque não estavam sendo promovidas, ou sei lá o quê, em razão de discriminação racial. Aí a instituição falou, mas todo mundo te teve como branco até hoje? Do que você está falando? Então, assim, o Brasil, ele é cheio de possibilidades que a gente não pode subestimar que estão nesse processo. E é por isso que eu sou tão enfática que o INEP não esteja solitário nisso, que ele reconheça atrizes e atores nesse ecossistema, que a gente encontre as vozes que vão apoiar, enquanto a metodologia pode ser discutida com quem vem trabalhando este tema, pode ser aperfeiçoada, ouvindo, como eu disse, eu gostei de ouvir o Lucas, mas não vou me arriscar, né? Eu acho fundamental quando o Lucas fala do IDEB, o IDEB precisa mudar ontem ele precisa mudar, não sei se tem pouco tempo, mas a gente precisa agilizar isso, né? Porque é um jeito de incidir mesmo na desigualdade racial. E o último comentário que eu faria é o seguinte, tem um volume de estudos muito grandes fora do Brasil e menor dentro do Brasil, mas eu demorei para aprender uma coisa que eu só aprendi em 2012, que era assim, eu queria entender como aparecia o racismo em crianças pequenas, em séries iniciais e tal. Eu tinha uma ideia de que a criança se espantava ao ver uma criança negra, se assustava com uma criança ou um adulto negro. Quando eu fui estudar, é que eu aprendi um pouco isso, quer dizer, ela aprende sobre a cor branca relacionada a humanos a partir das vozes de pessoas confiáveis com quem ela convive. A mãe, o pai, o professor, a tia da creche, sei lá eu. Mas são esses adultos em quem ela confia que ajudam ela a pensar quem são as pessoas brancas. E as pessoas brancas já chegam na vida dela hierarquizada. Por isso, crianças pequenas hierarquizam antes
raça antes de ter consciência racial. Isso é um aprendizado meu, que é sabe, demorei para aprender isso, porque não consegui entender direito, mas é porque são as vozes dos adultos que estão com elas, que já vêm com o posicionamento de quem é branco, quem é preto, quem é indígena, que as ensina a hierarquizar primeiro raça, antes de ter consciência racial. Por que eu provoco? A Fúvia discutia muito que a gente é muito uma sociedade adultocêntrica. E tem uma certa idade que as crianças já poderiam dizer a sua cor e raça, mas, ao mesmo tempo, tinha tantos desafios aí interessantes. E eu finalizo dizendo, concordando com a Catiana, concordando muito com o Lucas, a gente tem que ir para a rua e fazer isso dar certo. Tem que começar, tem que nos esforçarmos já para começar isso imediatamente. Mas eu só enfatizo a importância de um INEP reconhecer todo o saber, que pode auxiliá-lo e não deixá-lo sozinho num desafio como esse. Era isso. Obrigada, professora. Catiana. É difícil falar depois da professora, né? É bem difícil. Mas, assim, vários dos pontos que foi colocado aqui, a gente discutiu no INEP, né? E a gente tem a gente é um pouco de solidão mesmo, porque a gente precisa propor uma metodologia que ela abrigue tanto em termos técnicos quanto em termos políticos, porque essa metodologia ela vai ser aprovada por uma comissão, né? Então, a gente precisa dar conta de todas essas nuances, né? Para poder colocar a metodologia na praça. Então, a primeira, eu fui aqui pontuando para eu não esquecer. Então, a questão do SAEB 17 e 19 foi uma questão muito debatida com a comissão. Porque se você volta para trás, tem duas coisas complicadas. De fato, a política educacional ela tem um prazo de maturação enorme, né? Realmente não dá para você ver grandes mudanças em 2 anos, isso é fato, e a gente tem ciência disso, consciência disso. Só que se eu vou olhar o SAEB 15 e o SAEB 13, acontece que são outras gestões, e eu vou trazer uma má ou uma boa gestão para uma gestão atual. Ele vai carregar a visão do gestor é essa. Bom, se eu não conseguir passar por essa condicionalidade, não foi culpa minha, primeiro, porque não era eu que estava na gestão, e segundo, porque a lei ainda não estava vigente. Até para eu conseguir usar 17, 19, teve esse debate. Não, 17, 19 não se tinha ciência dessa lei, a gente não tinha a possibilidade de fazer com que esse desempenho no SAEB fosse bom entre os diferentes grupos ali dos alunos. Então, esse foi um debate extenso com a comissão para a gente conseguir chegar nesse desenho de 17, 19, né, e não usar o 21. Agora, em relação a essa medida de equidade, Lucas, essa medida, de fato, ela não é definitiva. Tá? A gente usar o nível adequado e não adequado para mim, provavelmente vai ser o futuro. Por que a gente não usou agora? Porque hoje o SAEB, o nível os níveis ali de escala, a gente não consegue verificar o que é adequado e não adequado, mas com a nova lei, né, a BNCC, com a nova BNCC, a gente vai conseguir verificar isso e aí a gente vai utilizar. Então, no futuro, a tendência é essa, que essa medida de equidade a gente use, não a média, mas o nível adequado ou não adequado. Tá? E a gente pode ser vários desenhos diferentes, né? E a gente pode, sim, dialogar com todos para ver o desenho mais interessante. Agora, os estudos a gente simulou e a gente vai, sim, publicar alguma coisa, dando mais transparência a tudo que foi feito, tanto da metodologia da condicionalidade quanto do indicador. Só que a gente vai esperar que
que as redes que foram habilitadas, que vão ganhar o recurso, seja publicizado, para a gente poder também publicizar os nossos estudos, né? Mas isso vai ser publicizado e, eventualmente, a gente pode fazer outros eventos já com todo esse material já disponível, já publicado. E aí, a Zara falou uma coisa muito interessante, falando que quando você usa a média, quando chega lá no IDEB, você olha, bom, você chegou nesse nível aqui, então tá, mas você não consegue verificar isso quando você desagrega. De fato, as redes, sobretudo as redes municipais, elas não têm essa possibilidade de desagregar isso, de olhar isso de uma forma crítica. Isso é fato, se a gente usar só a média, isso também talvez tenha esse problema. Mas eu acredito que com a condicionalidade, cada rede vai ter um desafio, porque cada rede tem uma população educacional diferente. Então, vai ter as redes, por exemplo, que têm uma diversidade socioeconômica, ela vai ter um desafio maior do que uma rede que tem um nível socioeconômico mais equânime, né? Mas, ao mesmo tempo, essas redes que têm essa desafio maior por ter uma diversidade, de uma forma geral, de alunos, provavelmente esse indutor vai responder melhor do que uma rede que já não tem essa diversidade. Quando você parte de um nível um pouco mais abaixo, essa indução, e eu não sei como vai ser essa indução, porque eu não sou da área pedagógica, essa indução, eu creio que ela pode ter uma resposta mais rápida, talvez, não sei, é a minha percepção, né? Mas, de fato, eu acho que não tem assim, onde você chegou nesse nível aqui já tá bom. Eu acredito que não. As redes, elas vão ter desafios, eles vão mudando ao longo do processo. Ao longo do processo. Se vai melhorando, o desafio vai mudando e até ficando mais difícil, né? Se você vai conseguindo chegar mais perto dessa equidade, o desafio de diminuindo, eu creio que ele vai ficando cada vez maior, né? Então, o Lucas falou sobre a gente usar o peso dos alunos pretos, um peso maior para eles. Eu acho que isso poderia se aplicar no indicador de distribuição já do VAR, porque no indicador de distribuição a gente usa essa média, mas a gente não faz a gente não usa essa possibilidade. É uma coisa que a gente pode fazer algum documento já dando alguns indicativos de melhora, né? Eu achei também uma coisa interessante da gente usar lá já no próprio indicador e não na condicionalidade, que é uma etapa anterior. Então, é basicamente isso. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz que eu acho que esse indicador, ele para mim, ele é muito simbólico, assim, esse 2,5% do Fundeb, eu acho que ele é muito simbólico e muito poderoso, e eu fico muito feliz que vocês também estão achando a mesma coisa. Muito obrigada aí pelas considerações. Bom, nós que agradecemos, Catiana. Você vai ouvir muito ainda a gente, né? A gente está trabalhando lá com isso, né? Para apresentar alguma coisa. Eu acho que várias contribuições vieram aqui, isso é importante, né? A nossa grande preocupação é essa. A gente não pode pensar no indicador que você tenha uma leitura equivocada de que está havendo equidade quando não está, e você precisa deixar claro o que é aceitável lá dentro, porque a média, você nem consegue observar o que a gente está assumindo como moralmente aceitável ou não, em termos de um direito que é de aprendizagem. Então, se a gente mexe com a média, esse é um problema. A ideia do Lucas, eu acho, da ponderação é importante. Acho importante a gente simular esses cenários, até mesmo para não ver um efeito perverso, porque, veja, no desenho de vocês, pelo menos no publicado, né, depois de 0, você já está elegível para receber. Não é? Quer dizer, o artigo 9º está dizendo isso. Na métrica que vocês criaram, depois de 0, passou de 0, independente de escala, nesse primeiro momento você já está elegível. Mas daí, todo mundo vai. E você não sabe onde que está reduzindo a desigualdade. Então, você pode estar mantendo um conjunto de alunos no mesmo patamar.
percebe? Sem olhar se esses alunos eles estão melhorando dentro do sistema. Esse é o grande desafio, mas também que eu acho que é o maior compromisso nesse indicador. Mas que bom, né, que a gente tem que ter esse olhar de aperfeiçoar. Eu acho importante isso que o Lucas trouxe, né, desse peso. Né? E aí corrigir umas questões, tipo essa, ou então, não tem informação, está habilitado. No desenho atual, essa é a premissa. Não tem informação, habilita-se. Partiu de zero, saiu de zero, está habilitado. Mas aí nós não estamos vendo equidade, porque você não tem escalas lá dentro. Né? Eu entendo que esse é o primeiro momento, eu acho que é importante, acho que vocês fizeram um trabalho importante, que colocaram a questão lá do nível socioeconômico e raça. Não foi um ou outro, e nem fundiu numa perspectiva transversal, que é tudo e não é nada. Então, isso está claro. Eu acho que agora a gente precisa, né, calibrar o indicador. Mas vamos conversando várias vezes ainda, eu acho, né? E o Lucas está certo, essa medida já tem que ser o embrião do novo IDEB, né? Não faz sentido e seria um desperdício não já usar né, isso que vocês já estão criando no IDEB, que a gente já sabe que precisa ultrapassar o desenho inicial, né? Mas ok. Gente, professora Úrsula, é hora das nossas considerações finais. Agradecer... Antes de você falar, se eu posso só com um minuto? Por favor. Só para dizer que eu acho esse um assunto fundamental na equipe de transição da educação, onde nós estamos preparando, já tivemos 2 discussões, e, enfim, eu acho fundamental. E queria ver maneiras de que a gente fosse engajando vozes importantes nessa batalha, que a gente já sabe que não é fácil, mas já estamos na estrada. Então, eu fico muito feliz quando eu, Zara e outras pessoas estamos discutindo. Amanhã vamos discutir com Macaé, amanhã ou depois da manhã, mais profundamente isso, que é uma parceira fundamental, que faz parte da equipe de transição do atual governo, porque a gente tem que avançar nisso. Esse é o jeito, essa é a chave fundamental para a gente incidir na desigualdade racial. E agradecer pela oportunidade, o prazer, viu, Catiana, Lucas, a Zara e a Úrsula. Agradecer muito a chance de ter estado junto. Um grande beijo. Um prazer e uma alegria nossa, Cida. Lucas, suas considerações finais? Eu só queria agradecer muito, um enorme privilégio estar nessa mesa. Eu acho que perspectivas muito complementares e com um grau de aprofundamento assim que é raro de se ver nesse tipo de discussão. Então, acho que até a Catiana mencionou, né? Às vezes a gente está com gestores públicos, e os gestores públicos estão operando geralmente numa interface um pouco, um nível acima, né? Tem a ver com a política, tem a ver com a coordenação da rede, e esse tipo de coisa é importante, porque simbolicamente, né? Eu acho que tem uma coisa tão fundamental, a Catiana diz, né? Assim, como que a gente traz o que é prioridade para o nosso país, para um dos nossos principais indicadores, para o nosso principal mecanismo de financiamento da educação, e como que a redução das desigualdades, não só socioeconômicas, mas também étnico-raciais, se torna uma obsessão coletiva, mas que se torna normativa. Acho que ela se tornar normativa de alguma forma, com essa indução, é fundamental para a gente conseguir avançar, porque a gente sabe que no fim do dia é o tipo de coisa que faz as redes educacionais se moverem. Então, contem conosco aqui no Todos pela Educação. Essa é uma pauta que, desde o começo do Fundeb, a gente tem mergulhado muito. Não vou, de forma alguma, reivindicar a originalidade de qualquer parte da discussão racial no Fundeb. Não foi nossa, não foi mesmo, mas a gente ficou muito feliz quando ela surgiu, e quando ela surgiu, a gente apoiou fortemente, quer continuar apoiando, não só na formulação, mas na sua implementação daqui para frente. Então, obrigado, parabéns, Catiana, o trabalho que vocês fazem do INEP é fundamental. Obrigado por nos proporcionar esse espaço aqui de debate e de discussão. Catiana, por favor.
Eu queria dizer que eu acho que essa é uma da minha percepção, talvez um pouco de romantismo com o trabalho, mas eu acho que é uma das políticas educacionais mais importantes, né? Você conseguir trazer para o campo educacional a possibilidade de mudar essa estrutura como a gente vive, né? Ou tentar, de alguma forma, diminuir essas diferenças, essas desigualdades, né? Eu acho que é um trabalho, para mim, assim, pelo menos na minha carreira, o mais importante, e estou super aberta para contribuições, né? Eu e o INEP, eu acredito, a instituição também está aberta para contribuições para a gente estar aí nos próximos, que eu acredito que nos próximos anos chegar no indicador que de fato consiga retratar provavelmente essas diminuições nas desigualdades educacionais. Né? Muito obrigada pelo espaço. Bom, é isso então. Agradecemos enormemente, né, Úrsula, a presença de vocês, foi muito importante, como o Lucas disse, foram contribuições muito importantes de todos vocês, num momento estratégico, né? Pessoas estratégicas, num momento estratégico, estamos numa transição, viemos, né, de um momento difícil, uma ausência de uma coordenação federativa, então, assim, foi muito bom, queria agradecer a cada um de vocês e todos vocês, além das pessoas que nos acompanharam até desde 8h45 da manhã, ainda estão aí no YouTube nos acompanhando, e vocês vão ver que é muito, como tem muitos seguidores, tem uma visualização e um acesso muito grande, não é? Menos de 8 horas, então isso vai continuar tendo uma boa repercussão dentro do grupo e alimentando outros debates. Eu queria agradecer ao grupo que está nos assistindo, né? O Vitor está nos ajudando muito, o Eduardo Januário está aqui também, nesse indicador que nós construímos também pensando nesse momento, nessa medida de equidade. Eles estão aqui assistindo com a gente, queria cumprimentá-los, agradecer o Pedro também pela transmissão. Pedro, e muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam nesse debate super importante. Úrsula. Bem, eu também só agradecer, estou muito feliz aqui também com a realização dessa segunda mesa, extremamente importante, assim, fundamental, a fala de cada um de vocês, Catiana, Lucas, a Cida, né, a troca de ideias foi muito importante, ela está registrada, será ouvida certamente por gestores, por pesquisadores da área, por interessados nessa questão de igualdade, de equidade social e racial na educação. Então, é uma contribuição imensa e eu espero que a gente possa, desde as universidades, dos centros de pesquisa, estar junto, contribuindo para um processo que se torne, Lucas, normativo e sistêmico e gradual e incremental na sua perspectiva de mudança daqui para frente. Então, Catiana, parabéns pelo trabalho que você está fazendo lá no INEP, muito obrigada pelo seu tempo hoje aqui, parabéns, Lucas, lá no Todos, obrigada também por estar conosco. Zara, obrigada pela parceria nossa aí de sempre. Sigamos nessa luta pela educação de qualidade e equidade. Muito obrigada a todos.